Aí aconteceu uma situação que eu vim saber em 2016 exatamente como foi. Todo mundo queria ir para a Xuxa, Planeta Xuxa. Era o maior Todo programa. mundo queria descer daquela do Planeta Xuxa. Oh, Xuxa. Todo mundo queria descer aquela escada. Todo Que mundo queria. entrava na nave, né? Saía Não, da nave. descia pelas escadarias. Acho que quem saía da nave era só ela. Mas tinha uma escadaria Eu assim. não era nascido, não, mas minha mãe me contou. Tinha uma escadaria que a pessoa descia, ela chamava banda fulana de tal, tal. E todo mundo queria estar ali. Tanto é que Magníficos, Mastruz, Astruz. Limão, a própria Caviar, não sei se Brucelose foi, mas eu acho que não. Mastruz com Leite, todas essas bandas foram. Era o Faustão da época. Era Noda de Caju, foi também, se eu não me engano. Baby Som, eu acho que todas essas bandas da época foram. E todo mundo queria ir. E era um programa que era gravado, não era ao vivo, né? Aí o que que acontece? Eu gravei Caviar com Rapadura, já tinha ido pro Ratinho, Você gravou a música. gravei a música. Qual era a música? Viver por você é mais que prazer, é como vale no... Gravei essa música. Aí, já tinha ido pro Ratinho, já tinha feito o programa do Jacaré, Raul Gil, já tinha feito com essa música também e tal. Quando eu dou fé, eu vim saber depois, né? Assim, eu preciso contar o depois para poder falar o que eu vi, o que eu vivi. Porque foi o seguinte, eu vim saber depois. Saber depois de quê? Que depois que tinha acontecido o programa, como foi? Porque, assim, foi um desastre total no dia que eu Não, vi. conte o antes, para o pessoal não se Porque foi embaraçar. o seguinte, alguém da produção, que eu não sei até hoje quem Da foi, produção de quem? De Xuxa? da Caviar, Ah, chegou, alguém, não sei se foi um dos filhos, se foi alguém muito ligado a Zé que chegou. A gente tinha viajado por um longo tempo, chegamos em Recife, que era a sede da banda era lá em Olinda, onde é a rádio hoje, que não é mais o Zequinha arrendou a rádio e tal, era 105, era a sede da gente. Alguém chegou para a banda toda, a gente chegou, todo mundo desembarcou, pegou suas malas e tal, aí vamos para casa. Aí quando é que volta? Não, ninguém sabe, vamos, passa, que a gente avisa, tal. Não tinha essa época, não era celular, assim, ah. tinha, mas não era tão acessível como hoje. Aí, não, a gente vai chegar em casa, todo mundo vai para casa, pegue a roupa suja leve para lavar, para trocar. Quando for no dia de viajar, a gente avisa. Só que quando a gente chegou, no mesmo dia que a gente chegou, eu peguei o carro, que quando a gente chegava lá, ninguém queria nem saber de mais nada. Era entrava dentro do carro e ia embora, cada um para sua casa para ver seus familiares, para fazer alguma coisa que tivesse que fazer, porque o tempo era muito curto em casa. Assim que eu cheguei na sede, eu fui embora. Alguém da produção ligou para todo mundo, menos para mim, avisando, gente, é para chegar em casa, pegar roupa e voltar. Tal hora, todo mundo lá no aeroporto, não na sede, porque o pessoal vai gravar o programa da Xuxa, o Planeta Xuxa. Só que não é para avisar para Cláudia. Foi mesmo, Cláudia? Gente, é constrangedor tá falando isso para mim, assim, é um pouco doloroso ainda, né? Dolorido ainda eu falar, mas eu vou ter que falar. Todo mundo vá, mas não ligue para Cláudia. Quem falar tá fora da banda. Até hoje eu não sei quem foi que fez isso, gordo. Não me falaram. Falaram a história, mas não falaram quem foi. Cláudia, eu acho que o dono da banda foi o cara responsável por isso, né? Claro que foi, né? Porque se alguém fez isso foi porque ele mandou. Exatamente. Então o que é que acontece? Lembrando que eu fiquei sabendo exatamente como foi em 2016. Mas tem que contar o antes pra gente Gente, entender. todo mundo aqui tá hora. Quem falar tá fora da banda. Não é para dizer para ela. Então, E o pessoal sabia pra onde ia? sabia. Todos sabiam. Mas, gordo, tu quer saber que eu não culpo ninguém? Nenhum integrante da banda. Hoje eu não culpo ninguém. O Porque pessoal precisava ninguém ali, queria né? perder seu emprego. Ninguém queria se indispor com o dono da banda. Ninguém queria ser posto para fora. Todo mundo ali precisava. Então, não é para falar. Eu em casa, tranquila, sem saber de nada, e o povo lá no Rio, era São Paulo, gravando com a Xuxa. Você chegou a assistir o programa em casa? Calma. O povo gravando tal, não sei o quê, não sei o quê.
Aí, na mesma semana, que eu acho que era numa terça-feira que gravava para soltar num sábado, era num domingo. Na mesma semana, a gente tinha uma viagem para fazer. Ah, Então, todos foram gravar o programa e voltaram como se nada tivesse acontecido. Todos, gordo. Todos. Kelvis, Kelpis, Berg, Joelma. Todos. Até os músicos participaram. Os músicos participaram. E eu não fui. Porque eu era gordinha e não tinha espaço para mim no programa. Isso, você não tem noção do quanto eu trabalhei a minha cabeça para fazer com que isso se transformasse somente numa lembrança, num passado. que ainda dói muito em você, né? Ah, dói um bocado, mas assim, não me faz sofrer. Dói quando eu relembro. Inclusive, estar falando sobre isso aqui, para mim, é ruim. Mas eu tenho que falar. Se é um podcast, eu tenho que falar da minha vida, eu tenho que falar do que eu passei. Então, assim, se a história não foi dessa maneira, eu peço que alguém me conte a verdade. Assim, que me fale. Uma conversa normal, mas o que eu soube anos depois, 16 anos depois, foi isso. Que alguém ligou e disse: quem falar para a Cláudia que vai ter Xuxa, não vai estar fora da banda, vai sair da banda. Beleza. Aí foram, gravaram, voltaram. Quando voltaram, por incrível que pareça, a gente tinha uma viagem para fazer na semana seguinte e eu nunca percebi nada, até o dia do programa. Eu nunca percebi nada, ninguém nunca comentou nada, nunca falou nada sobre o que aconteceu. Até o dia que nós estávamos num restaurante, se eu não me engano, o programa era de 1 hora, era de meio-dia, eu não lembro. Eu sei que era cedo, assim, um dia de domingo, eu acho. A gente estava no restaurante, quando eu vejo, assistindo o programa no restaurante, caviar com rapadura. Aí eu, caviar na Xuxa? Eu não acreditei naquilo que eu vi. E a banda inteira na mesa. A banda toda assistindo junto comigo. Eu me lembro que Félix Neto era um bailarino, que é muito meu amigo, eu tenho ele como um irmão, tal. Ele saiu da mesa porque ele não aguentou. Assim, ele não podia falar. Eu não tenho isso como uma covardia, eu tenho isso como foi uma ordem que eles receberam de um superior. Ele saiu de perto de mim porque ele não. Eu fiquei tão Olha, era um restaurante onde estava todo mundo, não só a banda. Tinha gente do hotel, de gente de fora. E eu vendo aquilo. E você era a cantora Eu principal era a da cantora banda. principal. Viver por Você já estava estourando, já estava despontando. E quem foi no seu lugar, Cláudia? Joelma. Joelma Rios. Que até hoje eu sinto que Joelma ela sente muita dor no coração por isso. Por ter ido sozinha, por eu não ter ido, e ela não ter podido me falar naquela época o que aconteceu, gordo. Dublaram a sua voz, foi? Eu não, olha, até hoje eu A sua tento, música foi cantada no programa? foi tocada a música, até hoje eu tento procurar, eu procuro essa imagem e a gente não acha nos arquivos, eu não consigo achar. Mas foi tocada a música no programa. Essa e Balançando o Esqueleto, foram dois pedaços de música. E assim, gordo, eu não acreditei no que eu estava vendo ali naquela hora. Naquele momento, no restaurante, eu não sei se foi em Floriano, foi em um lugar chamado, eu acho que é assim, Floriano, num estado aí muito longe. Eu queria enfiar a minha cara. Eu queria achar assim, qualquer lugar que eu pudesse me enfiar dentro e não estar mais ali. Porque toda a banda estava e eu não estava. A cantora da banda não estava lá. Foi muito constrangedor, muito triste isso. Só que, por eu não ter, naquela época, eu não tinha uma opção para onde ir. Depois que eu vi o programa, aí depois foi dito, não, foi porque não deu certo, não deu tempo de avisar. O que eu sempre acreditei, até 2016, é que não tinha dado tempo de me avisar, que eles não tinham me encontrado. Não é possível. Eu acreditei nisso durante um bom tempo. Que eu não porque, fui. na verdade, na época não tinha WhatsApp? Não tinha, não Entendi. era como hoje. Eu acreditei até 2016 que era porque eles não tinham me achado. E tinha algum sinal de que tinham te procurado, não? Não. Tanto é que eu soube da verdade depois, Gordo, que eles proibiram de me falar que ia ter esse programa. Então, assim,
Veja, é difícil você se colocar no meu lugar, né? Você ter essa empatia nesse momento. Mas só eu e Deus sabemos o que eu senti. Que situação. Foi. Que E situação. eu fiquei sabendo depois que foi porque eu era gordinha. Eu ia. Era como se eu fosse sujar a imagem da banda no programa, né? E naquele momento, o que foi que você fez? Naquele momento eu saí. Eu lembro que eu saí, eu fui pro hotel, eu chorei muito, desesperadamente. Só que na época nós tínhamos uns produtores que eram muito assim comigo, eles me acolhiam demais. A banda era muito unida, mas não foi o suficiente para que eles pudessem me dizer realmente o que aconteceu. E eu não culpo ninguém, de coração, de alma lavada aqui. Eu abro o meu peito e falo para vocês que eu não culpo ninguém. Eu não coloco culpa em ninguém. A única pessoa que foi responsável por eu não participar foi o Zequinha.